nós encontramos mais uma expressão, eu porém vos digo, né? Contrariando ou expandindo e explicando o verdadeiro sentido daquilo que está por trás da ordenança. Assim está escrito: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Nós já oramos e na confiança de que o Espírito Santo não apenas na minha boca, no meu coração falará, mas também ao coração daquele que ouvir esta mensagem. Com certeza o Espírito Santo nos aplicará. Esta é a confirmação da nossa oração. Bom, o nosso tema de hoje, vencendo a egolatria. Vencendo a egolatria. O problema tudo começou no jardim do Éden. E o que foi aguçado, o que foi tocado, foi justamente a questão de elevar o eu, elevar o homem, elevar a mulher a uma posição de igualdade e até mesmo superioridade, ou pelo menos uma igualdade independente, a ponto de não acatar a lei ou a ordem de Deus dada. E a proposta era justamente tornar-se alguém igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, isto cresceu no coração de Adão e Eva. Eva foi quem ouviu a palavra, tomou, possivelmente Adão estava perto e deu para ele, ele também comeu sem nenhuma reação, invertendo inclusive a ordem funcional da criação do homem e da mulher. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 3, no final do versículo 3, e ele diz que antes da conversão, éramos, por natureza, filhos da ira. Sendo esta expressão colocada ao nosso coração, não resta mais nada a não ser saber que a nossa natureza era totalmente corrompida e não havia nada em nós que nos aproximasse ou motivasse o buscar a Deus, o querer a Deus. E é interessante porque quando o apóstolo Paulo fala dessa questão, dessa submissão na morte carnal, ele fala que escravos do sistema deste mundo corrompido, escravos e seguidores de Satanás e escravos e seguidores da nossa própria natureza morta. Então tem 3 forças agindo no coração daquele que está sem Jesus. E uma das coisas que aflora e é a base de tudo é justamente o eu. Eu não sei se você já ouviu a frase: eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Sou crente, mas não sou capacho de ninguém. Sou crente, mas não sou cachorro. Então tem essas questões. Ainda hoje alguém falava, com a gente aqui, de alguém que postou na internet: mas você não é sal? Sou sal grosso, né? Pela grosseria que a pessoa é, Então assim, as questões assim, o ser humano
pende para sempre elevar o eu, o ego. Eu tenho que sempre estar à frente, eu tenho que estar à vista, eu tenho que sempre estar sendo mostrado. Daí então a grande depressão dos grandes artistas quando eles saem da mídia. Alguns até provocam situações para voltar, nem que seja por uma coisa ruim, negativa, para voltar a ser vistos na sociedade. Interessante porque não há nenhum mandamento na Bíblia dizendo assim: ame a você mesmo. Você está muito desamado, você está dando as suas coisas para os outros, trabalhando para os outros, servindo para os outros. Então pare com isso, comece a amar você mesmo. Pelo contrário, por que não há este mandamento? É porque não precisa, nós já nos amamos gigantescamente. Algumas pessoas, de certa feita, disseram assim: nós precisamos amar a nós mesmos, porque amar ao próximo como a nós. Não, mas amar como a nós é porque nós já amamos a nós demasiadamente. Demasiadamente. Aí alguém diz o seguinte: mas e aquele que chega ao ponto de cometer suicídio? Olha, cientificamente está comprovado que é justamente um amor tão grande por si mesmo que é capaz de, e não se importa do ato em si, para aliviar um sofrimento, uma angústia, uma depressão, mas isso aflora o egoísmo. Longe de mim jogar peso em cima de famílias que sofreram ou sofrem com isso, mas a questão é, tudo parte de um coração egoísta. Este coração, ele é movido a buscar sempre os nossos interesses, sempre os nossos interesses. Até na igreja, você pode ver, a minha igreja é melhor que a sua. Não, a minha é melhor que a sua. Não, a minha é melhor que a sua. E fica uma briga para saber quem é melhor, e esquece de que nenhuma tem nenhum valor em si mesmo sem Jesus. Então a base de tudo é Jesus e acabou. O texto que nós lemos, então, começa dizendo: ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Você vai, por favor, em Êxodo 21, 24, e nós encontramos este mandamento. Êxodo 21, 24. Olha só, esse mandamento está neste versículo assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Leis acerca da violência. Agora vamos para Levítico 24, 20. Encontramos fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. E vamos também para Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio 19, 21. Assim está escrito: não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então este mandamento existia, assim como não matarás. Mas a grande questão aqui é: o que significava este mandamento na lei de Moisés? Vamos lembrar que nós começamos dizendo da corruptibilidade humana. Nós começamos falando do coração do homem totalmente corrompido e que busca sempre os seus próprios interesses. A lei estabelecida, não só esta lei, mas também não matarás, não adulterarás, e inclusive a permissão do divórcio dado por Moisés em Deuteronômio 24, era dificultar a separação. E no caso aqui, é justamente por um limite nessa possibilidade de um rancor do coração.
A grande questão aqui é tirar, diminuir, reprimir a ira, a violência e a vingança. Por que razão? Porque, veja bem, a tendência se alguém fez algo comigo, a tendência é que eu faça com mais intensidade para com ela. Então a questão só pode ir até o limite daquilo que lhe tiraram. Passou disso, é contra. Então você está quebrando a lei também. Então põe um limite, diminui. Agora, por que vem este mandamento com essa finalidade? De diminuir ira, violência e vingança. Porque é isso que está no coração do homem. E se Jesus não operar no coração, isso aflora. Então a lei, até hoje, a lei ela é dada de forma geral para aplacar a violência. Você já imaginou se tirar a lei o que acontece? O pessoal já não está respeitando muito a lei e você sabe o que vira. Agora, quando você sabe que se eu for ali pode haver uma repressão, então eu terei um pouco mais de cuidado. Como é que você faz? Eu não faço não, porque faço também, né? Você está dirigindo aí, está de 100. Quando você vê lá na frente um carro azul marinho com faixas amarelas, o que automaticamente você faz? Acelera mais um pouquinho? Não, você pisa no freio. Por que pisa no freio? Porque ali está alguém que tem autoridade para lhe multar. Então a lei ela vem justamente para colocar limites em nós. E a gente precisa entender justamente esta realidade da lei. Mas acontece que Jesus trabalha aqui algumas lições importantes para a gente. Você pode perguntar, pode participar, tá bom? É um estudo bíblico, é aberto. Se não tiver microfone para você, a gente repete sua pergunta aqui para quem está em casa ouvir. Mas vamos a algumas lições importantes aqui. Veja bem, deixa eu voltar então para o meu texto original aqui, o texto base, né? Que é o Mateus 5, 38 a 42. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que as palavras de Jesus, não resistais aos perversos, a qualquer que lhe ferir na face direita, volta-lhe também a outra, ao que tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa, ao que lhe obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Essas palavras são dirigidas àqueles que estão ligados e contemplados na bem-aventurança, ou nas bem-aventuranças. Volte comigo aqui, só as primeiras, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Agora, a outra tradução, eu creio que a do irmão que mostrou que era corrigida aquele dia, deve estar pobre de espírito. E o original realmente é pobre de espírito. E a questão de ser pobre de espírito nos conduz àquele mendigo que para ele comer, alguém tem que dar alguma coisa. Para ele vestir, alguém tem que dar alguma coisa. Então, a ideia é essa. Nós olhamos para o Senhor e nos vemos incapazes de oferecer alguma coisa para o Senhor de nós mesmos. O nosso irmão Wendel, presbítero Wendel, leu aqui primeiro Crônicas 29, ele até o 13, e o 14 diz assim: porque tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos tu damos. Ou seja, qualquer louvor, qualquer adoração, qualquer ato de obediência, qualquer oferta que você leve ao Senhor, você só leva ao Senhor porque veio do Senhor. Então tudo vem das mãos do Senhor. Aí quando você observa aqui, há um esvaziamento. Então ele vai dizer o seguinte: isso aqui não é para o mundo. Essas palavras, as frases, elas não são para o mundo. O mundo nunca vai entender essas coisas de maneira nenhuma. Não faz sentido para o mundo ser feliz. Versículo 4, aqueles que choram.
E pelo contexto, o chorar aqui é a maneira de você se ver tão vazio, não podendo nada, não tendo nada para oferecer ao Senhor, que não resta outra coisa como um bebê, chorar. Mas não é só chorar. Aí vem o versículo 5, os mansos. Como eu poderei não exercer a mansidão, uma vez que eu olhei para dentro de mim e não tenho nada para oferecer, e me resta chorar, automaticamente eu não tenho que requerer alguma coisa, vou agir com mansidão. E se eu estou então conscientemente vazio de mim mesmo, de tudo isso, só me resta então um desejo, sede e fome de justiça. Qual justiça? De Deus. Só quem experimenta isso, vê que tudo que encheu o coração, não foi ele mesmo, veio de Deus, e ele percebe, o que ele merece? Ele merece a condenação, e o Senhor lhe acudiu, lhe encheu de justiça. Então ele passa a observar a misericórdia que vem de Deus sobre ele, e ele agora é um misericordioso com o outro. Ele age com misericórdia. Ele se torna um pacificador, e não é uma questão de um pacificador de acalmar os outros. Primeiro, ele vivencia esta paz, porque ele está cheio de Deus, e como cheio de Deus, ele não só vive e experimenta esta paz, como ele também agora é um pacificador, ele promove a paz. É só quem tem esse coração nesse sentido, cheio de Deus, e é só para esses que vêm essas palavras, só para esses essas palavras fazem sentido. Chega para qualquer outra pessoa e diga o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas aquele que lhe bater na face, vira e oferece a outra. Se alguém quer lhe tirar uma túnica, dá mais um pouquinho, dá a capa para ele também. Se ele está exigindo você caminha um pouquinho, vai mais um pouquinho com ele. Fala isso, olha. Por isso você e eu somos chamados de atrasados, povo derrotado, porque devemos não levar o desaforo para cá no sentido de ira, mas não retrucar, não brigar. Então, essas palavras são só para pessoas que experimentam de Deus. Olha só o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. E a igreja, eu, você, precisamos entender isso aqui. Olha só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos desta pátria, deste mundo. Jesus já havia falado isso com o Pai em oração. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. É por isso que o autor sacro compôs: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Porque nós não somos daqui. Se nós não somos daqui, por que nós queremos criar raízes aqui? Então essas palavras estão dizendo o seguinte, que aquilo que rege aqui este mundo não pode reger a nossa vida. Nós somos regidos por aquele que vem, aquilo que vem do alto. Colossenses 3, 1. Se fosses ressuscitados com Cristo, pensai e buscai as coisas lá do alto. Seja regido por essas coisas do alto. Então, por isso, essas palavras são para a igreja. Olha só, 1 de Pedro 3,18. Olha só o que Pedro nos informa sobre a nossa vida. 1 de Pedro 3,18, nós lemos o seguinte:
Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Agora presta atenção. Morto, sim, na carne. Morto na carne. Morto para os princípios regentes deste mundo, mas vivificados para Deus. Então esta palavra não é para o seu irmão que está lá, não é para é para você, é para mim, é você que está ouvindo, eu que estou falando, me ouvindo, e isto é para nós. O que estabeleceu Jesus aqui neste bloco é justamente uma conduta comum, pelo menos deveria ser, para todos aqueles que nasceram de novo. Sendo então para os que nasceram de novo, vem a segunda lição. O mandamento de Jesus só faz sentido para aqueles que receberam um novo coração. Abra comigo em Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Vejam comigo a riqueza deste texto. Esse texto ele é motivador para esvaziar-nos de nós mesmos e enchermos de Deus. Ele começa dizendo: dar-vos-ei. Quem está dizendo isso? É o Senhor, é Deus. Então a primeira coisa é que eu recebo, eu não crio, eu não faço. Não é um exercício em que eu vou fazer em mim mesmo um novo coração, mas este novo coração, ele é dado por Deus. Dar-vos-ei um novo coração. Agora preste atenção, juntamente com este novo coração, há uma transformação, uma nova. Ele coloca junto com esse novo coração uma nova vontade. Ele diz: porei dentro de vós um novo espírito. Volta um pouquinho, por gentileza. Isso. Ele dá um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Esse espírito novo não é o Espírito Santo, é a transformação da natureza, porque quando o Espírito Santo entra no coração, ele agora motiva-me, ele me transforma à vontade, e eu passo a ter vontades santas, de glorificar a Deus, de estar com o Senhor. Preste atenção nisso, como que isso é interessante. Éramos por natureza filhos da ira. Efésios 2, 3, final do 3. Mas agora Deus faz uma cirurgia, um transplante, ele acrescenta, ele muda, ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e esse coração ele é novo, e junto com esse coração vem agora uma nova vontade. Agora, essa nova vontade não significa uma vontade que nunca aconteceu, relacionada à obediência, à submissão às coisas deste mundo, mas significa uma nova vontade para entender que não vale a pena levar vantagens em cima dos nossos agressores, dos nossos ofensores. Porque nós estamos fora, embora dentro deste mundo. Como é que eu provo isto? Em Efésios capítulo 2 ainda, se eu não estou equivocado, versículo 6. Por gentileza, Efésios 2, 6. Vai ser colocado ali. Isso. E juntamente com ele, quer dizer, com Cristo, nos ressuscitou e o quê? Nos fez, vamos juntos? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que a nossa
nossa vontade, a nossa natureza, a nossa vida, ela não é regida mais por aqui, ela é regida por lá, pelo céu. E enquanto as autoridades daqui estiverem segundo a de lá, nós submeteremos. Mas o dia que as autoridades daqui lançarem leis, nos proibindo, nos coibindo, nos forçando a quebrar a vontade do céu, nós não obedeceremos. Porque quem manda em nós é o Senhor e não os princípios deste mundo. Por isso a nossa vontade é obedecer ao Senhor. Olha, isso explica missionários que morreram cantando, louvando a Deus, com medo, chorosos, mas louvando a Deus, e não negaram a Jesus. Isso explica João Batista, antes mesmo da crucificação de Jesus, condenar o pecado e por isso ser executado. E no entanto não arredou o pé da sua firmeza, da sua fidelidade a Deus. Isso explica Tiago ser apedrejado e ainda assim olhar, ver a glória de Deus e continuar falando a respeito da ressurreição de Jesus e a condenação daquele povo. O que leva alguém a ser conduzido à morte e ainda assim se manter fiel e às vezes até louvando a Deus ao serem presos ou mortos? O que conduz essas pessoas? É a nova vontade colocada pelo Espírito Santo. Ezequiel 36. Mas não só isso, ele coloca também o Espírito Santo dentro. Isso é maravilhoso. O mundo não pode conter o Senhor. O profeta Isaías, ele relata o Senhor como aquele que se assenta sobre a redondeza da terra. Aquele que chama as estrelas, cada uma por nome, e nenhuma delas foge, obedece. É aquele que olha para todos os humanos, todas as nações, e no português nós não temos uma palavra para expressar o que está no hebraico, então a única tradução no português é: e os vê como menos do que nada. E hoje eu estava lendo e deparei-me com uma afirmação do autor do livro que me encantou, embora já sabia disso, mas a gente precisa ser lembrado constantemente, né? E ele diz sobre a grandeza de Deus, ele diz: como pode um Deus único ao mesmo tempo ouvir milhares, milhões de oração de diferentes idiomas, diferentes lugares, de diferentes razões, uns adorando, louvando, alegre, felizes, outros chorando, clamando misericórdia, outros confessando o pecado, e ele ao mesmo tempo ouvir todas as orações e recompensar todas as orações que são feitas a ele com fidelidade. Este Deus é capaz de vir à terra na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho. É capaz agora de grandiosamente entrar no meu coração e no seu coração e habitar no nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Ele é o nosso penhor, ele é o selo. Ele é a nossa garantia. E esse Espírito Santo, ele não só, ele sustenta essa transformação, mas ele também nos motiva à santificação, nos dá força. É o Espírito Santo no coração daqueles que morreram, que os manteve firmes. Sem o Espírito Santo, eles teriam pulado fora do barco. Não está neles: ó, que grande missionário. Não, ó, que grande Deus que atuou nesse missionário. Ó, que grande Deus que atuou em Paulo, em Pedro, em João, em Tiago, em Estevão.
que atua em você e em mim. A glória é dele. Somente quem tem este coração transformado, agora é guiado por ele. Olha o versículo 27, o 26, um novo coração, nova vontade, coração de pedra em coração de carne. Olha o 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo de Deus só é sustentado pelo próprio Deus. Claro, há testemunhos maravilhosos, vidas exemplares, mas essas vidas só existem por causa de Deus. Deus é a causa. Então não adianta eu olhar para o irmão, para a irmã e falar: oh, que irmão, oh, que irmã. É olhar para ele, que testemunho, e que Deus é esse Deus maravilhoso. Coração transformado. Este coração transformado conduz o Filho de Deus, o faz ver as circunstâncias de uma outra ou com uma outra lente. Ele as vê do céu. 1 Coríntios 4, 2 a 4, vamos lá. 1 Coríntios 4, 2 a 4. O apóstolo Paulo, ele diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Sabe, a gente tem uma mania de querer ser aplaudido. Até o presbítero Wendel, até mesmo inconscientemente, né? A gente está lutando contra isso, mas tem que lutar contra isso. Tem que lutar contra, porque nós gostamos quando alguém fala: ó, você está cantando muito, está pregando muito, ó, você conhece muito Bíblia, ó, você é um orador, ó, você é um ajudador. A gente gosta de ouvir isso. E o problema é que a linha entre receber um elogio e crescer o ego é muito tênue. A gente tem que ter muito cuidado, vigiar e pedir a Deus constantemente para que nos quebre. E aí Paulo está dizendo o seguinte: eu não importo se vocês me amam ou se não me amam. Por que razão? Porque os coríntios haviam chamado Paulo de fraco. Bom, na carta ele é bom, na caneta ele é bom, no dedo para digitar lá ele é bom, mas quando ele está falando, prega um sermãozinho muito fraco. É isso mesmo que estavam falando. É por isso que eu sou de Paulo, mas eu sou de Apolo. Apolo era aquele cara bom orador. Paulo não tinha uma boa oratória. A presença de Paulo, segundo os coríntios, era fraca. E Paulo diz: eu não preciso da aprovação de vocês, eu preciso da aprovação do Senhor. Eu preciso da aprovação do Senhor. Agora veja bem, quem vive neste princípio, ele carrega algo que é de Deus. Dá uma olhadinha em Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Isso aqui, gente, isso é inconcebível na geração, principalmente atual, mas do ser humano. Isto é inconcebível. Qual que é a máxima dos princípios da psicologia sem Jesus? Você é importante. Você é importante. Não rebaixe-se para ninguém. Você pode, você pode, você pode. E a palavra de Deus diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, sempre honre o próximo.
Isto é inconcebível. Como é inconcebível levar um tapa e virar e dar a outra face? Mas não é literalmente, por favor, bate aqui porque eu sou servo de Jesus, então bate aqui. Não, não é isso. A questão é não revidar, a questão é não ser grosseiro, não agredir, não se irar ou reter, controlar a sua ira, não vingar. O princípio estabelecido por Jesus ali, no texto lido, é justamente este. Por isso agora Paulo está escrevendo, considere, este é o princípio do céu. Olha como Paulo via a vida de cima. Efésios 3:1. Efésios 3:1. Paulo está preso. E olha o que ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo tinha uma noção clara de que todos os acontecimentos da sua vida, como dizia aquele programa antigo lá, né, era milimetricamente pensado, programado por Deus. Como é que eu provo isso? Filipenses, Paulo está preso e ele está exortando a igreja à alegria. Em Filipenses nós temos 4 capítulos. Em Filipenses aparece a expressão alegrai-vos, congratulai-vos, coisas do tipo, sobre alegria, 16 vezes. E a palavra no Senhor aparece 9 vezes. Agora veja bem, alguém que está preso, que deveria ser consolado, está consolando os que não estão presos. E ele tem noção por que ele está ali. Ele diz aos filipenses o seguinte: eu estou aqui porque Deus quer, tem um ministério para mim aqui. Eu até estava falando há pouco tempo, né, sobre isso. 6 horas cada plantão de soldado. E lá era acorrentado, né? Acorrentava-se um soldado no braço de Paulo, né? Imagine o quanto Paulo falou, que bênção. Cidinho, o Floriano, não tinha como o soldado correr. E ele evangelizando. Saía aquele, vinha outro, Paulo. Vocês acham que Paulo ia perder a oportunidade? De jeito nenhum. Depois, aos romanos, na saudação, ele fala: saúda os da casa de César. Possivelmente, pessoas se converteram nesse período da sua prisão, que ele escreve aos filipenses. Retorno ao exemplo de Estevão. Gente, isso me encanta, e por isso eu vou pregar isso repetidas vezes. Depois de ser acusado de abençoar vidas, Atos 6, 8, acho que é 8 e 9. Eles se levantaram contra ele porque ele pregava, fazia milagres, sinais e prodígios. Ele abençoava vidas. Estevão estava abençoando vidas, e por causa disso, diz o texto, Lucas registra, no versículo 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9, levantaram-se contra ele. Agora ele, diante daqueles homens, ele prega a palavra de Deus com tanto poder, que quando chega no final do capítulo 7, aqueles homens estão tão irados, que eles estão rilhando os dentes e com pedras na mão. O que você espera de um inimigo que está rilhando o dente com pedras na mão? Estevão faz diferente. Ao invés de ele olhar para a pedra e olhar para os homens que estavam rilhando o dente, ele olhou para cima, ele olhou para o céu.
ele viu a glória de Deus. Não só viu a glória de Deus, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. E os comentaristas sempre usam, os comentadores desse texto usam muita expressão. É como Jesus está sentado à destra de Deus, mas naquele momento estava de pé, como dizendo assim: está chegando a hora de você vir, eu vou recebê-lo aqui. E eles tacam pedra, enquanto eles estão apedrejando, ele ora: Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Que homem! Eu não compreenderia isso se eu não estivesse, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, os naturais não entendem as coisas do Espírito. Olha que riqueza! Que riqueza! O amor de Deus consegue ver as circunstâncias de cima. Isso me ajuda até a perdoar, porque eu sei que por trás daquele que me ofende, além da culpa dele, que ele é culpado por isso sim, mas tem uma guerra espiritual. E aí eu posso até, quem sabe, orar assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quarta e última lição: o amor plantado no Filho de Deus suplanta as ofensas e o move ao serviço. Olha só o que Jesus disse, Mateus 6, 5, 38 em diante. Olha o 39. Não resistais ao perverso. Por que Jesus disse não resistais ao perverso? Primeiro, você não deve nada a ninguém para mostrar se você é ou você não é. Você está em Jesus e isto é suficiente. Se ele lhe ofendeu, não retribua a ofensa. Sabe por quê? Porque aquele que pode todas as coisas e que sonda o coração, está vendo. Mateus capítulo 10, eu amo a palavra de Deus. Sabe por quê? O evangelho, ele não é assim: venha e para de sofrer, aceite Jesus e agora você está sem problema na sua vida. Não. Ele é claro. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Mas olha só o que ele diz aqui em Mateus 10. Ele começa escolhendo os 12 nos primeiros versículos. Ele passa algumas instruções agora aos 12. Há admoestações a partir do versículo 16. E este versículo, para mim, ele é muito importante, que Jesus está dizendo o seguinte: podem ir, que vocês serão leões entre os bichinhos lá, os carneirinhos. Não. Olha só. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Gente, qual homem que quer vender alguma coisa que fala uma coisa dessa? Eu tenho falado uma coisa, não é difícil, hoje sim, né? Mas há pouco tempo não era difícil comprar um carro chique. Parcelava ele em 60 vezes, ia roendo um lado, roendo do outro, você pagava. Mas o problema é o seguinte, que se o farol queimasse, já era. Porque para consertar era muito difícil, muito caro. Mas o vendedor não vai falar que a peça do carro é cara. Eu tenho um lucro em cima do que eu vendo. Entre vender um carro de 40 mil e vender um de 200 mil, vou ganhar muito no de carro. Então, vou falar das qualidades dos 200 mil, não vou falar dos problemas, se quebrar, não vou falar isso, porque depois o cara comprou, está comprado. Ele tem que pagar. Agora, Jesus faz diferente. Ele fala: você quer comprar? Então vem. Agora sabe que o negócio é caro. Só que não é só isso. Ele diz assim: olha só, vocês devem agir com prudência e com simplicidade.
Versículo 16 ainda. Versículo 17. Acautelai-vos, cuidado dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão na cidade. Olha que convite mais estranho este. Jesus nunca escondeu as adversidades e o preço do discipulado. Ele continua dizendo que entregarão aos cuidados dos governadores, vai falar que terá problema na própria casa, mas ele vai dizer o seguinte: fiquem tranquilos porque eu estou assistindo vocês. Olha só o que ele diz: e quando vos entregarem, versículo 19, 10, 19, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala, não é por vós, é em vós. Ele continua, eu vou adiantar um pouquinho aqui, dizendo assim, versículo 24 em diante: olha, se fizeram isso comigo, que sou o Senhor, imagine com vocês. Mas quando chega no versículo 28, ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu cuido dos pardais. Eu sei quantos cabelos você tem na cabeça, e se caiu ou não caiu, e quando cai é eu que mando. Aí ele diz assim: não temais. De novo, ele já havia falado no 26, não temais. No 28, não temais. No 31, não temais. Aí ele fala: aquele que não me confessa, eu não o confesso, é do Pai, fique tranquilo. Mas aquele que me confessa, eu confesso, está seguro. Está seguro. Isto é maravilhoso. E aí então este ato de Deus me faz amar e vivenciar dentro do cuidado para com aquele que precisa. Eu não preciso guardar coisas aqui na terra. Quando eu penso em guardar coisas aqui na terra, qual a finalidade disso? Lembra da parábola? Oh, minha lavoura está produzindo muito, não sei nem como eu vou. Já sei, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e aí então direi à minha alma: bebe, arregala-te, curta. E aí a palavra do Senhor é: louco, você morre esta noite. E tudo isso será para quem? É por isso que as viúvas, que as esposas, quando o marido é rico e ele está querendo que ela coloque o dinheiro no caixão, faça um cheque pré-datado, mas não coloque o dinheiro lá, porque ele não pode levar, ele não pode usar. Não pode usar. Ninguém leva nada daqui de material. Ninguém leva, porque aquilo que o Senhor lhe dá é para abençoar vidas. Sabe, neste ponto, eu creio na prosperidade. Não do jeito que ela é pregada. Traga o seu dízimo para a igreja, você ganhará a sua empresa. Traga o seu dízimo para mim, você vai ganhar. Não, não é isso não. Mas Paulo, dentro do princípio da palavra de Deus, ele aponta para aquele que serve o próximo. Deus lhe aumenta para que ele sirva mais pessoas. Não é para você guardar, não é para você encher, não é para você colocar na poupança, não é para você comprar 3 carros, 4 carros, sendo que você só tem um motorista, não é para você comprar mansão se você só mora com a sua esposa, não é para você guardar, não é isso. A questão é, se você tem o coração na obra do Senhor, o Senhor vai lhe aumentar, e lhe aumentando é para que você alcance mais pessoas, e aí então o nome dele é glorificado. A grande questão que ele encerra em Mateus
5:42, dá a quem te pede, é justamente o mesmo princípio de liberalidade, de perdão. É uma vida completa no Senhor. E aí eu encerro dizendo para você o seguinte: o fruto singular do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e coisas parecidas com isto. As bem-aventuranças não é assim: se eu sou pobre, tá bom, de espírito, humilde de espírito, tá bom. Não, os outros não precisam, não. É bem-aventurado aquele que é tudo isso. Eu preciso esvaziar-me de mim mesmo, porque eu não pertenço a este mundo, eu pertenço ao reino do céu. Eu fui comprado, e não foi por ouro ou prata. Eu não fui comprado com uma função na escala federal, estadual ou municipal. Eu não fui comprado com mansões. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Cristo. Eu não fui comprado para estar aqui por algum momento vitorioso. A minha vitória é quando todos olham para mim e me veem fraco. O meu Senhor, que é forte, me garante a vida eterna. Ninguém pode me tirar esta benção. A minha conclusão hoje é um pouquinho diferente. Judas, versículos 24 e 25. Este homem descrito por Jesus parece um derrotado. Alguém vai lhe bater, você vai abaixar? Alguém vai lhe tomar e você não vai brigar? Alguém vai fazer, você vai continuar? Então você é um destruído, você é um fracassado. Olha só o que Judas, o irmão do Senhor Jesus, deixou para nós. E o Senhor o inspirou a isto. Versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados. Eu sem mácula? Sim, mas não por mim mesmo, naquele que me apresenta. Imaculados diante da sua glória. Olha, é garantia. É vitória certa. E aí ele diz: ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Você é vitorioso. E para você ser vitorioso, você precisa seguir os princípios do céu, ou demonstrar a sua vitória, vivendo os princípios do céu aqui na terra. Esvazie-se de você mesmo. Quem lhe ofendeu? Deixe que o Senhor julgue-o e clame por ele misericórdia sobre ele. Você não merece. Você não merece. Eu não mereço. Quem está caído não precisa temer a queda. Quem está no fundo não precisa temer a queda. Já está aqui. Não tenho nada em mim mesmo. O que tem aqui é do Senhor. Se é do Senhor, então é para a glória dele. Ele então cuida. Ele julga, ele livra, ele conduz, ele me livra da morte, ele permite a morte, tudo para a glória dele. O importante é que ressuscitaremos. E não por nós mesmos. Seremos ressuscitados em corpo incorruptível para a eternidade com o Senhor. Novo céu e nova terra. Como eu tenho dito, ruas de ouro, tá. Sem sofrimento, que bom. Mas esplendidamente, Deus habitando conosco na terra. Veremos Jesus face a face. Louvado seja o nome.